acima. Então, vejam que Deus fala para Arão. Aqui está dizendo: a Síria era o império mais poderoso da época, inclusive havia dominado o reino do norte, Israel. Porém, o juramento divino viria para repreender a forma opressora e violenta como a Síria tratava os povos subjugados. Essa nação não se contentava em apenas vencer, tinha que barbarizar as pessoas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos amados irmãos, quando uma nação ela não quer obedecer, andar nos caminhos do Senhor, fazer aquilo que Deus está determinando, então vem as consequências sobre aquela nação. E hoje nós entendemos que, da mesma forma, nós como conhecedores da palavra, da verdade, se nós fazer ao contrário, nós sabemos que Deus ele não vai agradar. Deus não vai se agradar. Já não está para ser referido a uma nação, mas sim uma pessoa, um ser humano, como pecador, como falho. Mas ele, conhecendo a verdade, a palavra de Deus, ele começa a fazer as coisas erradas que não agradam a Deus. Então, Deus, ele pode também dar uma advertência para ele. E muitas das vezes Deus chama a atenção até que ele entenda, se arrependa novamente e volta para os caminhos do Senhor. Era isso que Deus levanta o profeta Naum para profetizar sobre aquela nação. Por quê? Porque Jonas já tinha profetizado, Jonas já tinha ido àquela cidade livre, após quase 100 anos já tinha se passado, eles começaram a fazer novamente errado na presença do Senhor. Glória a Deus. Então, se hoje nós pararmos para analisar quantas e quantas vezes Deus tem usado a nossa boca, alguém tem levantado como homem, como mulher, para pregar, para profetizar sobre as nossas vidas. Muitas e muitas as vezes. Na verdade, muitas e muitas vezes. Para quê? Porque Deus não quer que nós voltamos a praticar, a fazer novamente errado. Era isso que Deus estava dizendo para essa nação chamada Nínive, para que ela não voltasse novamente a fazer as coisas erradas perante o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 3 diz assim: o Senhor é dado em irar-se, mas grande em poder, e o Paulo não tem consciente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Aleluia. Essa palavra deixa contrariado aqueles que pensam no Altíssimo apenas como um ser misericordioso e tolerante. De fato ele é, entretanto, a sua divinidade é evidenciada, em especial na vida dos arrependidos e não na vida dos que insistem em continuar no pecado e na rebeldia contra a sua palavra. Para este, o que está reservado é a ira e a indignação do Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: o Senhor é tardo em irar-se. Aleluia, glória a Deus. Deus é poderoso.
mas não devemos dar o lugar e ocupar os nossos pensamentos das coisas que não agradam a Deus, não agradam a Senhor. Hoje, às vezes, nós agora mesmo estamos pensando, pedindo uma direção para o Senhor. Essa cidade dele era tão cruel, meus irmãos, que eles não tinham apenas dó dos próprios irmãos daquela cidade, daquelas pessoas daquela cidade. Então eles faziam com crueldade na vida daquelas pessoas. Então, veja, Deus ele não se agradava, e até o dia de hoje ele não se agrada quando uma pessoa é cruel com outra pessoa. É por isso que existe a lei. Hoje nós temos a lei do quê? A lei do homem. Quando acontece algo na cidade, no bairro, aleluia, quem que entra primeiro? É a lei do homem, a justiça do homem. Então, alguém que vai roubar, alguém que mata. Então, assim, a lei do homem vai atrás, prende e leva preso. Não é verdade? Então, imagina, meus queridos amados irmãos, aleluia, e Deus, Ele é tão compassivo e misericordioso com cada um de nós. Agora nós imaginamos quando o ser humano comete essa falha, esse tipo de crueldade no próximo. Agora imagina a ira de Deus, se fosse para descer a ira de Deus sobre aquela pessoa. Ia procurar, não ia encontrar, porque Deus ia fazer com que ele sumisse ou desaparecesse naquele lugar, por causa da sua crueldade que tem feito sobre a vida da pessoa. Mas por isso, meus amados irmãos, que graças a Deus, que hoje nós estamos aqui, porque o Senhor tem nos escolhido, o Senhor tem nos chamado para a sua presença. Glória a Deus. E através da nossa vida, para que vidas almas sejam resgatadas. Agora mesmo o irmão Costa tem falado, dito que ele morava em outra cidade e outro estado. Jamais pensaria que estaria aqui. Mas os planos de Deus já tinham traçado na sua vida para que um dia ele pudesse estar aqui e hoje ele dá testemunho para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque ninguém sabe, eu não sei, a irmã não sabe, o irmão não sabe o dia de manhã, mas Deus já tem traçado sobre a tua vida, já tem algo para que venha acontecer na tua vida. Deus ele quer que somente nós obedecemos e caminhamos na sua presença, porque é Ele que faz, é Ele que abre, é Ele que conduz, é Ele que abençoa nossas vidas. Aleluia. Era dessa forma Deus trabalha. E Deus tem levantado o profeta Naum para pregar naquela cidade. Por quê? Porque a rebeldia, a crueldade já estava muito grande perante a presença de Deus. Mas Deus é tão bom, misericordioso, que Deus espera. Olha, eu vou levantar este profeta e eu vou enviar para esta nação para que ele possa dizer da minha palavra que ainda há tempo para seu arrependimento dos seus pecados. E hoje, meus queridos amados irmãos, quantos irmãos estão distantes da presença de Deus? A sua fé já não é aquela mais fé do início, do começo. E mesmo assim, Deus espera, Deus é compassivo, para que ele se arrependa, para que ele veja. Ainda há tempo, se tem vida, ainda há tempo para que ele se arrependa e venha para cá do Senhor. Aceita Jesus como Salvador da sua alma. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora mesmo eu estava pensando aqui também.
mês que vem que é feriado, mês que vem é dia dos finais. Mês que vem é o feriado grande. Então, quando nós vamos no cemitério, nós olhamos, nós sabemos que ali foi enterrado alguém, seus ossos estão ali, o seu corpo voltou ao pó, a sua alma está esperando o juízo final. Então nós sabemos que ali tem alguém que foi enterrado naquele lugar. Como agora nós passamos, agora nós pensamos, como que é após a morte? Como que é? Então, analisamos, e tem muitos que ainda brigam com a palavra de Deus, brigam com a verdade. Se Deus está dizendo, é porque Deus quer que ele se arrependa das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados, e faça aquilo que Deus está ordenando. Por isso, igreja, nós que estamos na presença do Senhor, nós vamos andar certo, procurar andar certo, correto na presença de Deus. E hoje nós levantamos nossas mãos e agradecemos a Deus, porque Deus tem um amor por cada ser humano, mas nem todos querem e nem todos aceitam Jesus, nem todos querem ouvir a palavra. Mas ainda tem, mas depois que morre, acabou, não tem o que fazer mais. Então, feliz a nossa irmã, a nossa Deus, aleluia, da Senhor, tarde e graça, mas grande poder. Deus é poderoso. Deus é poderoso para mudar a história do ser humano, para mudar a história de uma cidade, de uma nação. Glória a Deus. Só repetindo aqui que o irmão Antônio disse, a nossa cidade, nosso país aqui é uma cidade abençoada. É abençoada. Mas que nós não cansamos de se colocar, de buscar o Senhor, a presença de Deus. Então Deus, Ele poupa, Deus olha, Ele vê que nós nós temos que buscar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. É a presença na nossa vida, é caminhar a presença de Deus. Nós temos, hoje mesmo, eu estava falando com meu pai, e meu pai falando assim, olha, o pastor prega, mas as pessoas não querem. Eles não querem. Quando o pastor fala sobre o apelo, quem quer aceitar Jesus, ninguém quer. A gente convida, eles vêm, mas na hora de aceitar, ninguém quer. Mas é o nosso pensamento, a nossa vontade que, através de um louvor, de uma pregação, aquela pessoa possa aceitar Jesus. Muitas das vezes acontece, mas a maioria vai somente ouvir, vai ouvir. Mas aí nós temos que orar, pedir a Deus a persistência diante do Senhor, para que essa pessoa possa mudar a sua vida, porque não é o homem que vai mudar a vida dessa pessoa, mas sim Deus, através da sua palavra. E quando ele abrir seu coração e entender que Deus está falando,
vida será mudada, a sua história será mudada. Na verdade, então, queridos amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz mais assim, mais ainda próximo do Senhor. Veja como que Deus é poderoso. Ele repreende o mar e faz secar e esgota todos os rios. Desfalece o Baçã e o Carmelo e a flor do Líbano. Murcha, os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos que nele vivem. Glória a Deus. Quem parará diante do seu furor? Quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Louvado seja Deus. Amém? O que nós entendemos com essa palavra cólera? Nós sabemos que cólera é o quê? Tem entendimento ou não, irmão? O que o senhor entende por cólera? O senhor tem uma noção do que é cólera? Cólera não é uma dor? É dor. Cólera é dor. É uma dor, né? Quando nós sentimos algo no nosso corpo, cólera é uma dor. Então Deus está avisando aquela nação, aquela cidade, para que eles se arrependessem, porque a ira de Deus é tão grande, tão poderosa. Se ela viesse sobre aquela nação, ninguém sobrevivia daquela cidade, daquela nação. Aleluia. Então a cólera de Deus viria como fogo, como dor. E hoje, meus amados irmãos, muitas das vezes alguém passa por esse momento também difícil. Às vezes por uma dor, um sofrimento, mas ele entende que Deus tem algo para a sua vida, Deus está chamando ele. Às vezes ele tem que passar por isso. Glória a Deus. Para que ele entenda da promessa, da graça do Senhor para a sua alma. Veja como que Deus é tão bom e maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Para que nós não paramos de pregar, de anunciar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, da salvação, a graça do Senhor. Às vezes nós queremos aparecer muitas vezes para milhares de pessoas que nós servimos Deus Todo-Poderoso, mas muitas das vezes Deus quer fazer algo diferente sobre a nossa vida. De muitas das vezes Deus quer usar a nossa vida até mesmo dentro da nossa casa. Alguém que está muito próximo de nós, que precisa de ouvir uma palavra, uma mensagem de Deus. Glória a Deus. Quem ouviu a pregação de quinta-feira da irmã? Uma pregação muito linda, poderosa. Glória, aleluia. Cheia da presença do poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes eu fico me perguntando, pensando, quantas pessoas que já estavam neste lugar e hoje não está mais. Mas não é por falta da palavra, não é por falta da pregação da palavra de Deus. De muitas das vezes falta o nosso companheirismo de cada um de nós. Não somente do pastor, mas do igreja. Também faz a diferença.
Faz a diferença. Pastor, onde o Senhor quer chegar? Que muitas das vezes alguém que não está no Senhor, a primeira coisa que nós podemos sentir a falta daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã, e toda a igreja ela se reunir e atrás. Na verdade, a pessoa ela vai te receber e ela vai se sentir alegre. Ela vai se sentir alegre. Porque se nós formos olhar para tanto feio que nós temos, nós paramos pela metade do caminho. Paramos pela metade do caminho. Então, queridos amados irmãos, louvado seja Deus. O versículo 7 diz assim: o Senhor é bom, Ele serve em fortaleza no dia da angústia e conhece o que confia nele. Glória a Deus. É nos momentos mais difíceis dessa vida, quando nós pensamos e achamos que nós estamos só e Deus está conosco. Glória a Deus. É quando nós estamos em um lugar reservado por Deus. Deus fala que no momento da nossa angústia, da nossa alma, aqueles que confiam nele, que depositam a sua fé nele, Deus está no nosso lado. Agora mesmo, voltando para aquilo que eu tinha dito, para aquilo que eu tinha falado, é nesse momento que nós devemos clamar o nome do Todo-Poderoso. Às vezes o irmão não está bem, mas nesse momento que ele está só, ele vai aprender a falar com Deus, ele vai aprender a ter essa intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E Deus, Ele conhece aqueles que confiam nele, que está na sua presença para fazer a vontade dele. Deus, Ele conhece cada um de nós que estamos aqui. Por isso, igreja, eu passo essa mensagem, essa palavra positiva para a igreja, com firmeza para a igreja. Nós estamos aqui porque nós servimos o Deus Todo-Poderoso. É o mesmo que está aqui, que está em outro ministério, é o mesmo Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele quer nós, da mesma forma que Deus confia em nós, também nós temos que depositar essa total confiança nele. Nós podemos ser dependentes dele. Glória a Deus. Aleluia. Quem lembra do momento da palavra da irmã disse: olha, o Espírito Santo, ele para, ele movimenta. Ao mesmo tempo que nós falamos aqui, ele se faz presente em outro lugar também. Glória a Deus. Então, isso, igreja, em nome de Jesus. Nós estamos aqui e confiamos no Senhor. Que essa confiança ela permaneça para sempre na nossa vida, e não seja somente por falar, mas que seja no íntimo do nosso coração, no fundo da nossa alma, para servir ao Senhor.
Glória a Deus. Diz assim: e com uma indignação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão o seu fim. Que pensais vós, contra o Senhor, Ele mesmo vós considerará todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que ele se entrelace, como os espinhos que se saturam do vinho, como bêbado, serão inteiramente consumidos como palha seca. De saiu um que maquinou o mal, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguro que esteja, e por mais numerosa que seja, ainda assim serão exterminados, e ele passará, e eu me afligi.